Você tem filhos, netos, sobrinhos, afilhados, crianças pequenas na tua família? Sabe que é muito ruim ver as crianças sofrerem com doenças. Existe uma doença que é a mais crônica de todas. Eu vou contar para você qual é e como você pode ajudar essa criança a diminuir as idas ao pediatra, ao pronto-socorro, principalmente que incomoda tanto a criança e a família também. Antes de contar, eu queria fazer um favor para você. Curta esse vídeo, compartilhe com outros papais, familiares, amigos, que eu tenho certeza que eles vão se interessar na escola, também o grupo da escola. E não esquece de se inscrever aqui no canal no YouTube para receber os próximos vídeos interessantes como esse que você está assistindo agora. Então a criança pode ter doenças crônicas sim. O que significa doença crônica? Ao contrário de uma doença aguda. Aguda é aquilo, é um resfriado que dura 2, 3, 4 dias, dores de garganta, que pode ser amidalite, faringite, dor de ouvidinho, qualquer doença aguda que dura pelo menos 2 semanas, podemos considerar que é uma doença aguda. Passou disso, é recorrente, pode se tornar uma doença crônica. E daí a cronicidade pode ser de meses até anos e às vezes até a vida inteira dessa criança. Então, importante a gente falar de um termo, principalmente nas alergias, que é comum nas crianças terem, principalmente se o papai e a mamãe forem alérgicos. Se os dois forem alérgicos, 50% da chance dessa criança ser alérgica também. Tem um termo chamado marcha atópica. Já viram falar? Vou colocar essa foto para vocês entenderem um pouco mais. Vejam ali que tem algumas doenças que estão nessa marcha atópica. Tal eczema ou dermatite alérgica, que é alergia na pele. Tem também alergia de alimentos. Tem a asma ou a famosa bronquite e tem a rinite alérgica. Observem que ali tem a parte de baixo, que é a idade dessa criança conforme vai crescendo, e do lado vertical tem a intensidade, quanto de alérgico essa criança está tendo a cada doença. Observe que inicia bem no começo da vida dessa criança, de 0 a 5 anos, principalmente qual é o pico principal? O primeiro deles é alergia de pele. Então é comum ou pode acontecer em crianças alérgicas, chamadas atópicas, iniciar com alergias, lesões de pele. É importante ter nesse caso sempre estar do lado do pediatra e também pode ser procurado um dermatologista ou um alergista geral que vai identificar, orientar o papai, a mamãe, como faz o tratamento não somente dessas crises, que pode além de ser crônica, qualquer doença dessa que eu estou mostrando para vocês, pode ser crônica, como também pode agudizar, ou seja, em alguns momentos ela voltar com maior intensidade, depois acalmar. Observe então que daí a alergia de pele ela tem um grande pico e depois com os anos ela vai melhorando. Acontece logo após a chance da criança ter alergia alimentar. Por ser muito importante você acompanhar com o pediatra a orientação de introdução devagar de alguns alimentos, principalmente algumas frutas com os tempos certos, para a gente poder identificar qual fruta, qual alimento que possa dar alergia a essa criança, enfatizando a importância e a necessidade para a qualidade de vida dessa criança, o aleitamento materno, que o leite da mamãe traz tudo que é imprescindível para essa criança, principalmente nos primeiros 6 meses de vida, tá? Se a criança for alimentada nos primeiros 6 meses, se possível até os 2 anos de vida, essa criança vai diminuir os quadros de infecções respiratórias, intestinais e alergias também. Que a mamãe transmite todo o anticorpo, toda a carga genética que já foi feita durante a vida dela no leite para essa criança. Então, nos primeiros 6 meses de vida, somente o leite materno, nem água precisa, tá bom? Porque acontece, com o início da mamada, ali o leite ele é mais líquido. Então, se a criança, involuntariamente, ela não sabe ainda, mas o organismo, tudo é magnífico, né? Nossa estrutura é magnífica, só quer ser saciada de água, ela vai mamar um pouquinho só. Se ela quer realmente se sustentar, que a alimentação
para amamentar, para alimentação, ela vai mamar mais tempo, que já é a parte do terço médio, terço inferior da mamada, já é o leite mesmo, todo ele com colostro, que é importante, principalmente no começo da amamentação, lá nas primeiras semanas e meses dessa mamãe. Então a criança está totalmente protegida, totalmente saudável, sendo ela alimentada pelo leite materno. Após os 6 meses de idade, é necessário da introdução gradativamente de alguns alimentos que o pediatra, que você confia, que você está acompanhando, vai orientar a sequência. Daí você vai observar se está tendo algum quadro de alergia, de alguma situação. Evitar a introdução de leite derivado de vaca, por exemplo, que pode às vezes dar alergia, como estão vendo lá no gráfico que eu mostrei para vocês. Depois disso, pode acontecer as crises de chio no peito, tosse seca ou tosse com catarro, uma tosse parece uma bronquite, né? Como se fosse um cano, parece um cachorro latindo. Crianças pequenas podem ter isso também, que já é o sinônimo de asma, tá? Ou bronquite, que alguns médicos, alguns familiares relatam isso aí. Observe depois que a rinite já começa poucos anos depois a sua intensidade. Eu, como otorrino, eu trabalho paciente com rinite alérgica. Já observo pacientes com rinite alérgica com 2, 3, 4 anos. Para nós é mais fiel e mais confirmativo o diagnóstico de rinite a partir dos 4, 5 anos de idade, que é um momento que nós já podemos fazer exames de alergia para identificar qual é a causa dos sintomas de rinite. Daí é interessante que a gente já consegue fazer os exames que já são mais confiáveis. Independente de tudo isso, aconselho sempre estar acompanhando o médico, pediatra, o alergista, o otorrino, o pneumologista, dependendo da área que for, o dermatologista, que essa criança tiver sintomas. Então a doença mais comum, mais prevalente de doença crônica numa criança é a rinite. Sim, mesmo que ela comece anos depois do nascimento, se a gente pegar o número de crianças que existem desde 0 a 11, 12, qual for a faixa etária que você for deixar o máximo, você vai ver que a intensidade maior é muito grande em crianças. Em pré-escolares, a chance de 50% das crianças que estão na fase pré-escolar ter rinite. É muita criança tendo sintomas de rinite. Convido você, mamãe e papai, familiar, que não me conhecia antes, acompanhe meus vídeos aqui no canal no YouTube, que eu falo bastante sobre rinite. Explico uma coisa importante para vocês, como é feita a lavagem nasal com soro fisiológico, como tem que fazer a investigação dessa rinite, falo até de uma vacina para rinite. Lembrando que a vacina não são injeções, são gotinhas entre o lábio e o dente, que a gente vai fazer em cima do resultado que provoca sintomas de rinite. Pode ser interessante. E convido vocês também a ver um vídeo que eu falo, destrincho para vocês bastante, sobre se pode existir rinite em criança, tá? É bem interessante esse vídeo, que eu falo também do refluxo gastroesofágico em crianças, que pode às vezes confundir o papai e a mamãe, que sintoma de rinite, pessoal. E aí, vocês imaginavam que rinite era a doença principal que dá cronicidade para as crianças ir para o pronto-socorro e ao pediatra? Interessante, né? Escreva aqui nos comentários para eu saber se alguém na tua família sofre com rinite, se isso incomoda bastante mesmo. E vou pedir novamente, curta esse vídeo, compartilhe com outras pessoas e não esquece de se inscrever aqui no canal no YouTube para receber os próximos vídeos. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau!